Minha esposa e seu ex-marido. Minha esposa, 45 anos, foi casada com o Bob, 46 anos, por quase uma década. Eles se divorciaram há 12 anos, e há uma história por trás disso. Bob e minha esposa foram namorados na faculdade, casaram-se muito jovens e foram felizes. No entanto, a tragédia aconteceu quando Bob sofreu um acidente que o deixou paralisado da cintura para baixo. Minha esposa tinha 29 anos e Bob 30 naquela época. Ela cuidou dele por 3 anos, mas no final, desistiu. Ela disse a Bob que não conseguia mais lidar com a situação. Embora ela reconheça que isso sou egoísta, sempre quis ter filhos, mas Bob não podia tê-los após o acidente. Ela queria o divórcio, mas prometeu estar sempre lá por ele. Ela só queria ser egoísta por uma vez. Bob, embora chateado, compreendeu. Eles se separaram amigavelmente. Minha esposa cumpriu sua promessa e continuou a visitar Bob, sendo ainda sua cuidadora em meio período antes de me conhecer. Eu, 40 anos, a conheci 2 anos após o divórcio. Enquanto namorávamos, ela deixou clara a situação com Bob, que continuaria a vê-lo. Eu sei que muitos homens ficariam céticos em relação a isso, mas me apaixonei por ela no momento em que a vi. Sua bondade e compaixão pelos outros foram o que me atraiu. Depois que nos tornamos um casal, ela passou a visitar Bob apenas uma vez por semana, às vezes até 2. Na época, não me importei, na verdade, gostava muito do ex dela. Ele não me tratava como se eu fosse o outro homem, sempre foi acolhedor comigo e até me mostrou sua biblioteca. Sempre me senti mal pelo que aconteceu com ele. Era um homem incrível, e a vida simplesmente o traiu. Quando nos casamos, ainda conseguia ver a tristeza em seus olhos, embora houvesse uma mistura de emoções. Sempre senti que Bob nunca deixou de amar minha esposa, e, até certo ponto, ela ainda tem sentimentos por ele. Sei que ela me ama muito. Ela sempre me tratou como se eu fosse seu rei e sempre demonstrou seu amor por mim. Sinceramente, sou muito sortudo por tê-la em minha vida. Juntos, temos 2 filhos, 7 anos, menino, e 5 anos, menina. Meus filhos também são próximos de Bob. Tudo estava bem até alguns meses atrás, quando recebemos a notícia de que Bob está com câncer, na última fase, e pode não sobreviver por um ano inteiro, embora haja ainda a possibilidade. A notícia realmente abalou minha esposa. Ela parou de comer adequadamente e deixou de ser sua pessoa alegre habitual. Eu entendo isso. Mas aqui está a parte em que me sinto um pouco desconfortável. Agora, ela o visita com muita frequência. Na maioria das vezes, estou lá com ela. E então, algumas semanas após a descoberta, ela me disse que quer se mudar para a casa dele. Ela disse que Bob se sente solitário, e seus irmãos não se importam com ele desde o acidente. E seria melhor se ela apenas ficasse com ele. Eu discordo. Tivemos uma discussão e chegamos a um acordo de que ambos ficaríamos lá. Então, tenho ficado na casa de Bob por 2 semanas agora. Há 4 dias, estávamos todos jantando, e depois que terminamos, decidi lavar a louça. Minha esposa e Bob estavam conversando, e a conversa foi assim: Bob, sinto muito a falta disso. Sinto falta de falar com você como nos bons tempos. Minha esposa, eu também. Lembra da vez em que conversamos tanto que chegamos atrasados no trabalho no dia seguinte? Nem era importante. Bob, o que aconteceu conosco, Lily? Quero dizer, éramos algo. As pessoas nos usavam como exemplo. Sinto muito a sua falta. Nunca pensei que, ao morrer, você não seria mais minha esposa. Minha esposa, eu sei. Em certo momento, pensei nisso também. Mas a vida tinha outros planos. Quero dizer, eu te amo, mas amo mais minha família. Não foi a mesma coisa após o seu acidente. É como se eles tivessem esquecido que eu estava na cozinha ouvindo a conversa. Minha esposa agiu normalmente depois disso. Fomos para a cama e nos beijamos antes de dormir.
No meio disso, ela quis fazer amor comigo, mas eu simplesmente a rejeitei. Não sei como me sentir sobre tudo isso. Confio na minha esposa. Sei que ela é uma mulher forte, com boas morais. Ela nunca me trairia. Eu sei que ela é simpática com Bob porque o relacionamento deles vai além de ex-casal. Eles são melhores amigos. Sinto-me como um intruso entre eles. E acho que, não importa qual seja a minha opinião sobre tudo isso, sempre serei o vilão. A atualização, certo? Levei alguns dos conselhos que vocês me deram. Embora tenha ficado decepcionado ao ver tantas pessoas emocionais me chamando e chamando minha esposa de nomes sem sequer tentar entender a situação. Isso vai ser longo. Antes de dar uma atualização, quero esclarecer algumas coisas. Minha esposa é terrível porque abandonou o marido. Não, discordo disso. Há uma diferença entre encerrar um casamento e abandonar alguém. Ela não abandonou o Bob. Ela estava ao lado dele. Ela simplesmente não era mais sua esposa. Eu entendo por quê. Ela tinha 29 anos quando isso aconteceu. Aos 29 anos, as pessoas ainda estão começando suas vidas. Mas a vida dela e a do marido terminaram ali. Espera-se que ela desista de sua vida, suas esperanças e sonhos? E depois? Ressentir-se de Bob pelo resto da vida? Cuidar pode ser exaustivo. Ela estava emocional, física e financeiramente esgotada enquanto cuidava de Bob. Você ainda esperaria que ela desistisse de sua vida se isso acontecesse quando ela tinha 21 anos? Não é como se ela não tivesse tentado. Eles foram à terapia e aconselhamento, mas não havia romance, intimidade, eles apenas se afastaram porque tinham sonhos diferentes. Apesar de tudo, ela ainda estava na vida dele. Ela ainda cuidava dele. Ela poderia ter desaparecido após o divórcio, mas não o fez. Isso é o que você chama de abandono? Além disso, a razão pela qual não dei todos os detalhes é porque isso não era sobre o antigo casamento dela. Mas agora estou esclarecendo porque as pessoas estão assumindo coisas. Eu sei que a maioria de vocês vê as coisas de forma preto e branco. Mas, do ponto de vista lógico, não acho que ela esteja errada. Minha esposa e Bob estão tendo um caso emocional. Também não. Pessoas que têm casos são secretas. Minha esposa nunca foi assim. Ela sempre foi direta e honesta sobre seu relacionamento com Bob. E como ela ainda quer se importar com ele. Eu não acho que haja um caso. Só porque ela disse que o ama, e daí? Ela diz eu te amo para seus filhos, seus amigos e até para minha mãe. Isso não significa que ela está tendo um caso com todos eles. Ela manteve uma fronteira entre Bob e ela. Ela não o ama romanticamente, mas como uma amiga ou família. Ela não tem uma família própria. Ela está sem contato com sua família abusiva desde os 18 anos. Bob foi a única família que ela já conheceu. Se minha esposa queria filhos, por que ela não adotou ou fez fertilização in vitro, FIV? Como eu disse em meu post anterior, ela estava financeiramente esgotada. FIV custa muito aqui, e adoção com um pai deficiente é difícil. As agências hesitam em dar uma criança quando um dos pais não está funcional. Além disso, eles ainda precisariam de dinheiro. Minha esposa queria filhos próprios. E se tivessem seguido por qualquer uma dessas opções, ela teria sido a principal responsável pelo cuidado do bebê, juntamente com seu marido. Bob quase ficou quebrado durante todo o período de cuidado. Foi só há alguns anos que ele conseguiu um emprego remoto que o permitiu ficar em casa e ganhar dinheiro. Minha esposa me deixaria se a mesma coisa acontecesse comigo? Duvido. Mas mesmo que ela faça, eu entenderia. Conversamos sobre isso antes de nos casarmos. Que se tivéssemos tentado todas as opções possíveis, um de nós poderia se divorciar. Eu não quero ser um fardo para minha própria esposa. E estamos ambos na casa dos 40 anos. Já realizamos praticamente todos os objetivos na vida. Então,
Se a tragédia acontecer, estamos preparados. Bob ama minha esposa. Ele pode. Mas não há muito que eu possa fazer a respeito. Quero dizer, não posso ordenar que ele pare de amar. Mas ele tem alguns sentimentos por ela. Se é paixão ou não, eu não sei. Embora Bob tenha tido um relacionamento de longo prazo por 5 anos com uma garota, eu não acredito que seu amor por minha esposa seja o mesmo que amor romântico. E quanto às minhas crianças? Nossos filhos estão aqui por um tempo e moram com a avó deles. Não entendo por que as pessoas agem como se tivéssemos abandonado nossos filhos. Nossos filhos amam o Bob. Eles não sabem que Bob é o ex-marido da minha esposa. Eles só sabem que o Bob é amigo da minha esposa. Eles não são maduros o suficiente para entender. Agora, sobre a atualização. Segui seu conselho. Eu só queria ter a conversa quando ela não estivesse estressada. Enviei uma mensagem para minha esposa para nos encontrar em nossa casa, não na casa do Bob. Encomendei a comida favorita dela e preparei a mesa. Quando ela chegou, ficou surpresa ao ver a configuração, e eu apenas disse a ela que, como ela estava estressada ultimamente, eu queria fazer algo bom para ela. Liguei para minha mãe, as crianças estão com ela. Bob está no hospital hoje, então está tudo bem. E ela pode relaxar. Ela ficou feliz e me agradeceu. Conversamos sobre nossa vida, e ela desabafou sobre seu trabalho e tudo o que estava acontecendo. Então, soltei a bomba sobre a conversa dela com o Bob. Conte-lhe sobre a conversa que ela teve com o Bob e como isso me fez sentir. Bem, eu gosto do Bob e sei que ela também me ama, mas não consigo deixar de imaginar que ela quer estar com ele. E é realmente como uma punhalada. Embora eu aprecie o fato de ela querer ajudar o Bob, quero impor limites. Não posso viver para sempre na casa do ex dela. Temos nossa própria casa. Ela precisa pensar também em nossos filhos. Sinto que, dia após dia, estou perdendo-a. Isso é apenas minha preocupação e não insegurança. Eu esperava que ela ficasse chateada e se defendesse, mas ela apenas chorou muito. Ela disse que não queria me machucar. Ela sabe que foi longe demais ao querer ficar com o Bob. Ela diz que não quer que o Bob se sinta sozinho. Foi por isso que ela propôs isso. E ela sente muito por não ter ouvido. Ela não quis me machucar. Ela tem pensado na situação de moradia. Eu disse a ela que não é o suficiente. Eu queria que procurássemos um terapeuta. Toda essa situação é apenas um fardo para mim. Ela ficou assustada e disse: "Por quê? Não há nada de errado conosco." Eu disse a ela que quero fazer isso apenas para garantir que estamos na mesma página e não há ressentimentos de nenhum lado. Então, perguntei a ela se ela ainda deseja ficar com o Bob. Porque se ele não tivesse sofrido o acidente, eles ainda estariam juntos. Ela me disse que desperdiçou o tempo pensando em Issy. Ela sabe que provavelmente nunca teríamos nos conhecido, ou ela e Bob poderiam ter se divorciado por outro motivo. A questão é que ela não quer pensar nisso. O que aconteceu simplesmente aconteceu. Ela me ama e não quer ficar com o Bob. Bob tem um lugar no coração dela como amigo e família. Quando ela diz que ama Bob, não significa que ela está apaixonada por ele. Ela não pensa nele romanticamente desde o divórcio. A única razão pela qual ela permaneceu com Bob foi porque prometeram um ao outro que, acontecesse o que acontecesse, estariam juntos, mesmo como amigos. Ela propôs que voltemos para casa e fiquemos apenas um dia por semana na casa do Bob. Ela pode fazer visitas ocasionais quando for necessário. Eu concordei, mas ainda insisti em procurar terapia. Ela concordou. Ainda não contamos a notícia para o Bob. Mas tenho certeza de que ele vai entender. E, antes que você pergunte, sim, o Bob tem uma enfermeira em tempo integral, tem família, mas eles o visitam raramente. Provavelmente, não farei mais atualizações. E acabou.
Não importa o quanto eu tente explicar para vocês, vocês só viriam as coisas de maneira preto ou branco. Aparentemente, no mundo do Reddit, dois ex-casais que continuam sendo bons amigos são considerados um caso emocional. Eles não precisam de contexto para entender as coisas. Eu também estou muito drenado emocionalmente. O Bob também é meu amigo. Vê-lo ficar fraco a cada dia só me faz sentir sem esperança também.